Olá, povo abençoado de Deus, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Deus abençoe você. Por aqui está. Muito bom ter você aqui compartilhando junto a mensagem de Deus ao seu coração. Desde já te convido a você se inscrever no nosso canal, talvez você seja novo por aqui, ativar o sino com as notificações. Temos mensagens aí toda semana para compartilharmos a palavra de Deus, fazermos uma rede aí de compartilhamento, abençoando as pessoas e aprendendo um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Se você pode compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas possíveis, lembre aí de um amigo, de um colega, de um parente, de alguém que trabalha com você, alerte ele com esta mensagem. Hoje eu quero falar sobre a tentação de Jesus. 3 propostas, apenas um objetivo. Ou 3 propostas e o mesmo objetivo dentro das 3 propostas que Satanás teve. Teve e continua tendo. Satanás, ainda com seus demônios, age da mesma maneira. O que ele quis fazer com Jesus numa tentação. Toda tentação tem por objetivo levar uma pessoa à queda, ao pecado, à transgressão, a uma desobediência à palavra de Deus. Fica comigo até o final deste vídeo. Você será edificado com esta mensagem e com certeza sairá desta mensagem um pouco mais entendido, um pouco mais sábio a respeito de como o inimigo, com muitas vezes, sagaz como ele é, vem tentando a vida de cada cristão ao redor do mundo. O texto de Mateus capítulo 4, se você tem uma Bíblia perto de você, vamos ler a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Talvez você já tenha ouvido essa mensagem, lido, até pregado essa mensagem de Mateus capítulo 4. O texto vem falando sobre a tentação de Jesus, e dentro desse texto eu quero aqui trazer as 3 propostas que o inimigo faz para Jesus. Depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, as 3 propostas que o inimigo faz para Jesus. Porém, o objetivo é o mesmo dentro de cada proposta. 3 propostas, um mesmo objetivo. E Satanás continua aí. Jesus já fez a obra redentora, remidora, morreu pela minha e pela sua vida. Mas Satanás com seus demônios continua tentando as pessoas, continua agindo para tentar levar as pessoas às tentações e das tentações às quedas, aos pecados, às transgressões. Todo o objetivo da tentação é levar aquela pessoa, aquele cristão, a quebrar e a romper com a sua aliança com o seu Deus. Quando nós observamos a palavra aqui, nós vemos a primeira proposta de Satanás. E Jesus, a Bíblia diz: tendo jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: Olha, transforma essas pedras em pães e come, tu estás com fome. Jesus então ele vai dar uma resposta a Satanás: olha, está escrito, nem só de pão viverá o homem. O homem vai precisar também da palavra de Deus. Satanás, não contente, leva Jesus a um pináculo do templo, um local alto, e dali ele vai tentar Jesus no seu ego. Ele vai falar para Jesus a segunda proposta: olha, pula daí, se tu és o Filho de Deus, pula daí. Agora, porém, ele vem usando a palavra de Deus, pois está escrito: aos teus anjos você vai dar ordem, eles não vão deixar você perecer, não vai deixar você sofrer dano, tropeçar em pedra alguma. Jesus então fala: olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Satanás leva Jesus para a última proposta, leva ele a um monte muito alto. Diz o texto que ele mostra a Jesus os reinos
e a glória dos reinos, todo poder, fama, talvez riqueza, o glamour dos reinos, tudo aquilo que era atrativo aos olhos humanos. Então Jesus vai ser indagado por Satanás, vai ser convidado a Satanás, que tudo aquilo ele receberia de Satanás, porém ele deveria o adorar. Jesus então vai e diz a Satanás: olha, Satanás, vai-te, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O meu louvor é para o Senhor, o meu serviço, o meu coração, ele é para o Senhor. Nada desta vida e nada de baixo pode me atrair mais do que o Senhor. E aqui eu quero trazer para você algo que me chama muito a atenção dentro desse texto. Das 3 propostas de Satanás, o objetivo foi o mesmo. Quando Satanás vira para Jesus e fala: transforma essas pedras em pães e come, você está com fome. Vamos trazer aí para uma probabilidade as pedras embaixo. Satanás tenta atrair o olhar de Jesus para as coisas de baixo, para a coisa que estava embaixo. Na segunda tentativa, Satanás leva Jesus ao pináculo do templo e diz: pula daí, ou seja, pula para as coisas para baixo, atenta para baixo. Eu sei que nós temos que entender que ali Satanás estava tentando Jesus no seu físico, estava tentando Jesus no seu ego, estava tentando Jesus com as concupiscências, porém, todas as propostas de Satanás era para atrair os olhos de Jesus para baixo, os pães, o pular do pináculo. E quando ele leva Jesus a um monte muito alto e mostra a ele os reinos e a sua glória, ele diz a ele: tudo isso eu te darei. Por que um monte muito alto? Porque para atrair o olhar de Jesus para baixo. Satanás sempre vai querer atrair os olhos do cristão para as coisas terrenas, para as coisas de baixo. Inicialmente pode até não ser para coisas pecaminosas. Ele vai querer entreter o cristão, ele vai querer ludibriá-lo, vai querer fazer com que ele seja enganado ou envolvido com as coisas terrenas. Pode ser que até de início não seja e não pareça algo muito pecaminoso, porém o objetivo do inimigo é o mesmo, é atraí-lo por uma tentação, para fazer com que ele venha futuramente ser preso, enlaçado e aprisionado em algo que possa fazer com que a sua aliança com Deus seja quebrada. Então eu quero te fazer entender que as propostas de Satanás continuam as mesmas. O inimigo das nossas almas, Satanás e os demônios, eles continuam tentando atrair o meu e o seu olhar para as coisas de baixo. Assim como ele tentou Jesus nas coisas que estavam para baixo, jamais para olhar para cima. Quando nós lemos a palavra de Deus, e eu gosto muito de um texto que está na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, ele vai falar assim, no 3, versículo 1: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, pensai, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. O convite de Cristo é nós pensarmos nas coisas eternas. O convite do inimigo, as propostas do inimigo é para pensar nas coisas de baixo. O convite de Cristo é nós tomarmos o capacete da salvação, ou seja, pensarmos na eternidade. O convite de Satanás é pensar nas coisas terrenas, passageiras e limitadas e nos enlaçar de tal maneira que fiquemos aprisionados, escravizados e levados a uma vida pecaminosa, para que possamos perder a aliança com o Senhor e, consequentemente, o foco das coisas celestiais. O inimigo vai tentar levar você a um relacionamento amoroso somente pensando nas coisas terrenas. Como assim, Cristian? Tem um relacionamento que me leva a pensar nas coisas celestiais? Tem. Essa pessoa que chamou você para orar, essa pessoa que está buscando um relacionamento, essa pessoa que está buscando um casamento, ela tem um propósito de eternidade? Vocês estão buscando juntos caminhar, servindo ao Senhor para ir morar na eternidade? Ou seja, muitas propostas eu vejo para a juventude, até mesmo para casais, relacionamento extraconjugais, apenas para destruir famílias, não tem nada com o plano eterno de Deus. Deus constitui famílias para que o marido, que é aquele condutor do lar, a esposa, aquela auxiliadora, que estarão juntos, unidos, caminhando juntos e levando aquela família até a eternidade. Ou seja, até encontrarem com o seu Cristo e dali para frente a eternidade com o Senhor. Só que o inimigo muitas vezes quer fazer com que o cristão fique olhando sempre para baixo. Como diz o meu pastor, o inimigo sempre vai fazer com que o cristão, ou tentar fazer com que o cristão ande como porcos, só olhando para baixo. Então preste bem atenção nesta mensagem. 3 propostas do inimigo, mas o objetivo era o mesmo: tirar os olhos de Jesus do propósito,
da cruz, das coisas eternas, do que ele faria, do que representaria o seu sacrifício, e voltar os olhos de Jesus somente para as coisas de baixo, os pães, o lar do pináculo e todos os reinos e a sua glória. Jesus não foi atraído pelas coisas da terra. Não que eu quero aqui dizer que você não possa viver, usufruir daquilo que Deus te dê, mas tenha a convicção que o que tem vindo para você realmente é o que Deus tem te dado. Você quer uma característica, você quer uma resposta, você quer uma confirmação de que algo que está na sua vida ou que vem para a sua vida é de Deus. Nunca isso irá te afastar de Deus. Um relacionamento que te leva para longe de Deus, não foi Deus que te deu. Um trabalho que te deixa longe do Senhor e cada vez você vai morrendo mais espiritualmente, não foi Deus que te deu. Tudo aquilo que Deus te dá é para te aproximar a Ele, é apenas para que você entenda quão amado você é, quão guardado você é, o quanto Deus é o seu Pai, o quanto Ele te ama e Ele te abençoa. Não é porque Ele quer ser mais Deus ou menos Deus. Deus não precisa de nós para ser Deus. Nós precisamos dEle para ser alguém. Pois hoje nós só somos alguém quando nós somos em Cristo. Em Cristo nós somos uma nova criatura. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós temos esperança. Em Cristo nós temos um objetivo, um foco. E qual o nosso objetivo? Pensai nas coisas que são de cima. Jamais permita que o inimigo tire os seus olhos, que o inimigo tire a sua atenção, os seus pensamentos e atraia eles a ficar tão entretido, tão envolvido com as coisas dessa terra, que você perca o desejo do céu. Nós estamos indo, o cristão está caminhando para uma caminhada que ela é para cima, que ela é para a eternidade. Nós aguardamos, como diz o escritor aos Hebreus, uma cidade do qual o artífice e o construtor é Deus. Uma cidade não feita por mãos de homens, uma cidade não feita com matéria humana que vai se decompor, mas estaremos para a eternidade, juntos com o nosso Senhor. Não deixe seus olhos serem atraídos. Pense bem nas propostas do inimigo para mexer com o seu ego, para mexer com o seu prazer, para mexer com sua concupiscência, para atrair os seus olhos. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Muito obrigado por gastar alguns minutos do seu tempo para compartilharmos uma palavra de Deus. Mais uma vez te peço, envie esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, abençoe pessoas no nome de Jesus. E até a próxima mensagem.